Legal, gente. Ó, o Che Guevara UP, ainda sinto culpa às vezes, mas estou mudando aos poucos. É isso. E é um processo mesmo, né? Porque a gente foi ensinado, a gente foi moldado em uma sociedade que nos levou a essa lógica de sentir culpa. Então não é de uma hora para outra, sabe, que a gente deixa de sentir. Então é um processo, né, tem um tempo aí, uma temporalidade, uma paciência que precisa ser respeitada de nós também, né. Então respeitemos nosso tempo de conseguir não nos sentirmos culpados, porque isso que é foda, né. Aí, porra, eu tô com preguiça, eu não consigo fazer alguma coisa, aí eu não consigo descansar porque eu tô me sentindo culpado por isso. E aí eu percebo que eu não devia me sentir culpado, aí eu me sinto culpado por me sentir culpado. Cara, não tem fim. Então, tá tudo bem. Cada um de nós tem o nosso tempo pra nos sentirmos menos culpados por nos sentirmos culpados. Salve, Breno, boa tarde. Beleza, gente? Vocês estão prontos pro Solta a Voz Fono? Eu acho que vocês ouviram o começo? Ouviram, né? Porque eu acho que o áudio tá num volume bom dele. Bom, tá bom. Exercer preguiça é fácil, o problema são os boletos que impedem de continuar a exercer a preguiça. É, eu diria que são 2 problemas, na real. Eu não sei, que bom que pra você exercer a preguiça é fácil. Eu diria que não dar conta de tudo é inevitável, mas fácil me traz outras leituras, eu não diria que é fácil. Mas sim, o problema, muitas, se não todas as vezes, é o boleto que vem. Toda razão, camarada, toda razão. Olha, Elisa Mello mudou minha vida, muito obrigado a Sameca e a todos os profissionais camaradas. Daniel Tambor, aqui de São Paulo, muito bem, muito bem. Isso, gente. Agradecendo demais. Presente de dia da psicóloga adiantado, hein, Elisa? Bom demais, bom demais. Beleza, gente? Então, aoba, bora lá! Vamos para o início, a introdução, a primeira vez que estamos passando pelo bloco, pelo quadro chamado Solta a Voz Fono. Não sei se todos vocês sabem, mas na Sameca nós temos também fonos. E eu vou ser sincero para vocês, eu tive pouquíssimo contato com a fonoaudiologia, com fonos ao longo da minha graduação e do meu, né, percurso profissional. Tô tendo mais agora e eu estou apaixonado pela área, porque todo fono que eu tenho lidado, que eu tenho trabalhado, meu Deus do céu, são aulas, sabe? O Rafa é alguém que eventualmente a gente vai ter que trazer aqui para ouvir, porque manda bem demais. Não tá escrito quanto que eu aprendi com o camarada. A gente tá, não sei se todo mundo sabe também, mas a gente tá com uma matéria, uma disciplina na residência multiprofissional da USP, e a gente tá, né, dando aula lá. E um dia desses, na aula, foi o camarada Vini também, que é um outro fono da Sameca. E, nossa, que debate sobre comunicação, sabe? Sobre linguagem. E eu nunca tinha me caído a ficha como que a fonoaudiologia está vinculada à linguagem e comunicação dessa forma, assim, sabe? Me parecia uma coisa muito técnica, assim, é linguagem o quê? Ah, essa é a laringe, é XYZ, tá desse jeito, tá daquele, como é que é não sei o quê. Eu sempre falo que, por exemplo, eu tenho, né, um parente que a vida foi salvo por um fono, uma fono, acho. E teve todo o processo de mastigação, de ensinar mastigação, que é uma pessoa com a sonda gástrica, então a alimentação acabava aspirando muito para o pulmão, e aí o exercício de mastigação salvou a vida dessa pessoa. E então eu sempre a fono nesse lugar muito de exercício, sabe? Muito prático, assim. E, nossa, ouvindo os camaradas falar como que tem esse lugar da comunicação como um debate, né? Não é só conseguir falar materialmente, mas é o como a gente fala, me deu um sobre o que é fono, sabe? Eu, sinceramente, talvez se eu soubesse antes o que era fono, talvez eu tivesse feito fonoaudiologia, de verdade, sabe?
pesquisem o que é fono. Se você estiver em período de fazer provas de vestibular e ainda não tiver certeza da sua área, recomendo. Fono foi uma grata surpresa, eu posso dizer dessa forma. E, enfim, eu vou dar um spoilerzinho. Em breve aqui no canal, não é hoje, não é na próxima live, mas em breve aqui no canal vocês vão ter uma outra surpresa sobre esta pessoa que está no vídeo aqui. Depois eu vou falar. Não, quer dizer, não vou falar, vou deixar esse presentinho aí pra matar fofoqueiro. Fofoca contada pela metade pra matar metade do pessoal aqui dentro. E é isso. Agora, gente, vamos ouvir, então, o quadro Solta a Voz Fono. E aí, o que eu falei no quadro do Nutri Camarada, e no quadro Samedia. Se você gostar desse quadro, se você gostar da proposta desse formato, desse conteúdo, deixa no chat, deixa nos comentários pra gente saber que é legal, pra gente saber trazer mais e mais vezes fonos aqui pra nós. Outra coisa. Obrigado, Lai. Obrigado. Outra coisa, gente. A Sameca tem encaminhamento para fono, tá? Inclusive este que está na tela. A Sameca tem encaminhamento para fono. Só que como a gente tem poucos profissionais dentro, como funciona o encaminhamento para fono? Ele só funciona para pessoas que já passam com profissional da psicologia da Sameca. Então, se a sua psi é da Sameca e você deseja, tem interesse em ser encaminhado para uma pessoa fono, converse com o seu psi e peça que faça um encaminhamento interno. Para a psicologia e para a Nutri, infelizmente, nesse momento é a única condição que a gente tem de fazer. Quem sabe um dia, em breve, a gente mude, mas por enquanto é dessa forma, tá? Então existem encaminhamentos, mas eles são só internos para pessoas que já passam com profissionais da psicologia dentro da Sameca. Beleza? Vou dar play no vídeo. Eu vou dizer pra vocês que eu não assisti, porque eu gosto de ter essa surpresa com vocês. Mas eu sei o assunto. E quando eu coloquei, porque eu coloquei ele aqui no YouTube pra gente assistir, né? E quando eu coloquei no YouTube, o YouTube me mostrou um frame do vídeo pra fazer ser a thumb, né? E o frame que ele mostrou é esse aqui, ó. Cadê? Não vai dar pra mostrar. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? A única coisa que eu sabia desse vídeo era esta imagem. Era só isso que eu tinha de informação antes da gente começar a live. E então vamos pro vídeo, já imaginando o que esperar. Solta a voz fono. Olá, meus amores! Meu nome é Rafael Schmidt, eu sou fonoaudiólogo, professor de canto e membro associado da Sameca. Hoje eu vim aqui estrear com vocês esse maravilhoso quadro Solta a Voz Fono. A ideia é falar sobre a fonoaudiologia e também trazer algumas curiosidades sobre o mundo da voz e da comunicação humana. Por isso, hoje eu trouxe uma curiosidade sobre o mundo do canto lírico que é bem impactante. Antes só de eu continuar, vocês estão ouvindo, gente? Só me digam, eu vou talvez demorar uns 10 segundos para continuar, porque eu realmente preciso saber se vocês estão ouvindo. Isso eu não consigo testar antes. Ficou bonitinho esse... né? Caramba! De novo, edição de Camarada Miojo. Monstro. Tá, eu realmente pausei e estou esperando você. Ouvindo, ok. Beleza? Segue. Ele falou de canto lírico. Eu vou ler aqui o que está na tela então. Canto lírico é uma técnica vocal erudita focada em grande projeção, volume e pureza de timbre. Ela permite que o cantor seja ouvido por grandes plateias e sobre o som de uma orquestra inteira, sem o uso de microfones. Essa arte está ligada à ópera e à música de concerto. Massa. Continuando então. Você já ouviu falar sobre os castrates? Para começar a explicar essa história, a gente vai voltar um pouquinho no tempo e vamos lá para o século XVI. Rafa, me ajuda, né? Você realmente resolveu falar dos castrati. Um psicanalista aqui. Vou continuar. Na Itália. Naquela época, as mulheres eram proibidas de cantar nos coros das igrejas católicas. Isso começou a se tornar um problema quando nós pensamos na classificação vocal.
No canto lírico, nós temos 6 tipos de vozes que são utilizadas de forma mais geral. No naipe feminino, nós começamos a pensar pela soprano, que é a voz aguda feminina, temos as contraltos, que são as vozes graves femininas, e também temos as mezzosopranos, ou meio-sopranos, que são a classificação intermediária feminina. Alcançam bons agudos, alcançam bons graves, mas não chegam nos extremos. Mesmo os tenores, que são a classificação vocal aguda dos naipes masculinos, ainda assim cantam um pouco mais grave do que as contraltos, que são a classificação vocal grave das vozes femininas. E isso acontece devido à muda vocal. Quando o indivíduo passa pela puberdade com o aumento de testosterona, a prega vocal daquela pessoa vai quase dobrar de tamanho, e isso não acontece quando você passa pela sua puberdade com os principais hormônios sendo a progesterona e o estrogênio. Quanto maior é a sua prega vocal e mais massa tem nela, mais grave a voz da pessoa costuma ser. E é também por isso que quando você toma bomba para ficar maromba, a sua voz fica grave, porque a testosterona tem esse efeito na nossa laringe. E é Caramba! Caramba! Claramente no corpo tudo tá conectado, né? Mas que doideira isso. Não fazia ideia. A gente sabe, né, que na adolescência a voz fica meio esquisita. Para alguns de nós nunca muda. Não olhem assim para mim, mas não fazia ideia. Olha que legal. Eu tô curioso para saber qual é o meu timbre de voz. Queria que depois o Rafa falasse, se ele puder. Eu fiquei curioso. Vocês sabem o de vocês? Eu sei que tem uma incidência maior de alguns, né? Eu acho que tem alguns que são mais raros, alguns que são mais comuns. Pelo menos eu tenho essa impressão. Não sei de onde eu ouvi isso. Posso estar tirando do bolso essa informação, mas... Vocês sabem de vocês? Enfim, vamos continuar. exatamente por isso que homens que cantam em classificações vocais tradicionalmente femininas é algo muito raro. E voltando lá agora no século XVI, lembra que eu comentei com você que a igreja proibiu as mulheres de cantarem nos coros. Isso basicamente significa que não tem vozes femininas nos coros. E aí, como é que você vai resolver isso? Caramba. Peraí. Eu coloquei a tela de um jeito que eu não consigo ver o chat. Eu vou mudar uma coisa aqui, talvez. Pra variar, a Igreja Católica causando, né? Na moral? Na moral? Alguém que tá surpreso? Pelo amor de Deus. Continuar. E aí então a igreja virou e disse: tive uma ideia. E se a gente começasse a castrar meninos? Sim, Tá. Eu vou até deixar aqui. Peraí. Calma. Eu vou deixar pausado nessa tela pra gente conversar um pouco, porque eu acho que cabe, né? Igreja Católica tendo boas ideias desde 01. Por algum base em hélio é foda. Igrejas católicas tendo boas ideias desde 01. Caralho. Sério, na moral, é mais fácil pensar em mutilação de um corpo do que permitir que mulheres cantem. Ó, que doideira. Que doideira. Pô, não sei se o Rafa vai falar, mas eu não duvido que ainda tenha defensores dessa tese hoje, tá? Não me surpreende. E se não tem ainda, eu não duvido que volte a ter. Do jeito que as coisas estão indo, na moral, não duvido. Ele contando com a maior naturalidade essa atrocidade, é. Esse é o Rafa, gente. Essa é a cara do Rafa. O meme do cachorro sentado no meio do incêndio, tá ligado? É isso. Continuar. sim, a igreja preferia castrar crianças do que permitir que mulheres cantassem nos coros.
Quando você castra uma criança do sexo masculino, acontece que a voz permanece aguda pela mudança na forma como os hormônios vão agir ali. E isso significa que aquela pessoa pode cantar agora nos naipes femininos. Eu não vou. Paulo Cogos deve ser defensor disso, certamente. É uma coisa, né, com a história e castração, né, assim, mutilação, eu sei que também tem mutilações femininas na história, claro, mas assim, pensando nas masculinas, tem uma história, tem. Ó o Eusébio, tadinho, mas a castração do gato é diferente, né? Você ouviu falar de castração, você veio aqui, Eusébio, vem? É, tem, né, não é incomum esse rolê, né? Se a gente pensar, a gente aqui em casa às vezes assiste novelinha chinesa, sabe? E tem os eunuco, né? Ele tá falando do castrate, que é a questão musical, mas se a gente pensar em eunuco também é essa brisa aí. Então, assim, sei lá, talvez durante um tempo essa prática não soava tão bizarra quanto soa hoje. Pelo menos me soa. Né, Eusébio, vem aqui. Olha lá, ele tá vindo. Vou dar play. Vou nem contar pra vocês como a castração funcionava pra não deixar o povo assustado. Mentira, gente, eu vou contar sim. Naquela época, eles cortavam as bolas. Era uma coisa meio açougueiro, assim, com sangue e tal, porque não tinha tecnologia pra poder fazer uma castração química, né? Essa prática demoníaca começou a ficar cada vez mais popular. Em 1589, o Papa Sisto V aprovou formalmente o recrutamento de castrates para o coro da Basílica de São Pedro. Durante o século 17 e 18, a gente viu essa prática atingir o seu auge, com as peças de ópera sendo escritas para que o protagonista seja cantado por um castrate. Dentro da música clássica, existem diversos nomes de cantores muito famosos que são castrates. O mais famoso é o Farinelli. É importante ressaltar que essa prática foi normalizada na época e também, obviamente, tiveram diversas implicações muito complexas acontecendo devido a isso. Não era incomum que diversas famílias pobres entregassem seus filhos para a prática da castração, acreditando que aquela criança um dia poderia se tornar um cantor famoso e salvar a família da pobreza. Também não era incomum que crianças em situação de rua fossem levadas pela igreja para fazer castração, exatamente pela situação de vulnerabilidade social. O Renato falou no chat de um jeito afirmativo, mas aí eu deixo a pergunta: Deus é bom o tempo todo? Eu confesso que nesse momento eu tô com um pouco de dúvida. Tá valendo essa regra ainda? Só pra eu entender, porque agora eu fiquei um pouco balançado. E também é importante falar sobre o julgamento social, tá? Independente deles serem os astros do rock daquela época, as pessoas riam dos castrates, falando inclusive que eles eram meio homens exatamente por terem passado pelo processo de castração. Eu, enquanto fonoaudiólogo, fico. Nossa, é verdade, a Adri falou no chat, tem mais essa, né? Criança ainda por cima, criança sempre sofre. Se a gente pensar, inclusive, né, no desenvolvimento do conceito de infantil e de criança, que historicamente vem aí século. Talvez o início ali no século XIX, mas é só no século XX que a gente realmente começa a entender criança como um sujeito e não como um mini adulto, né? Ou no máximo um mini adulto, às vezes nem isso. Isso tudo que eles estão falando nem parece se preocupar com isso, na real. Sabe? Talvez o fato de ser criança para eles poderia soar como um tão tudo pode. Sei lá, sem falar na questão social de novo, né? Olha que coisa, até para orientar mutilação no corpo, a questão social é um ponto, tá envolvido. E aí vai ter gente que diz que tem coisa que não é política, né? Que doideira.
imaginando como que isso afetava a autoimagem dessas pessoas, não apenas por todo mundo saber que elas passaram por um processo de castração, mas quando nós nos comunicamos, a nossa voz faz parte da nossa autoimagem. A nossa voz, quando nós nos expressamos e falamos com o outro, faz parte do que nós estamos mostrando como pessoas para o mundo. E aqui Legal. eu faço um convite para você. Imagina passar por um processo desses e o quanto isso não afetaria a sua percepção da sua autoimagem e a sua saúde mental. Mesmo com a proibição do Estado italiano em 1861, a prática continuou acontecendo e só foi cessada completamente no iniciozinho do século XX. Sim, do século passado. E mesmo que quando a gente pensa em castrate, a história que é contada é a da Itália do século XVI, essa não é a primeira vez na história que os castrates aparecem, tá? No Império Bizantino, em 400 depois de Cristo, já existia a prática de castração para se utilizar nos couros. E essa prática no Império Bizantino só desapareceu completamente lá em 1200, 800 anos de castração para utilizar vozes em couros. Eu gosto de contar essa história quando Muita bola alguém chega cortada. para mim falando sobre algo absurdo que acontece nos dias de hoje e que é normalizado e por isso está tudo bem. Não necessariamente porque alguma coisa é normalizada significa que está certa e que deva continuar desse jeito. Apesar de Tomara essa paulada? Tomara essa paulada. Eu não vou tomar essa paulada sozinho, não. Todo mundo tomou essa paulada? Ah lá. Ah, mas é assim. Ah, mas não tem o que fazer. Ah, não, mas sempre foi assim. Beleza. Quando, sei lá, seu tio bolsonarista falar isso a próxima vez pra vocês, fala, beleza, tio, bora lá. Baixa as calças aí que eu vou pegar a tesoura. Paulada, paulada. Digo só isso. tudo isso, ainda assim existem homens que cantam na classificação feminina naturalmente, sem passar pelo processo de castração. O nome disso é contratenores. São vozes muito raras, mas elas existem. No Brasil, nós temos 3 prováveis exemplos de contratenores famosos, que é a Pablo Vittar, o Ney Matogrosso e o Bruno de Sá, que é um cantor lírico que canta como sopranista, que é ainda muito mais raro do que um contratenor que canta como mezzo-soprano ou como contralto. Eu também gosto muito de contar essa história porque eu também sou contratenor, então Olha é uma lá. história que me marca um pouquinho mais profundamente. E para encerrar, eu deixo aqui a gravação de voz do Alexandro Moreski. Ele é um castrate que viveu até o século XX e é o único castrate que nós temos gravação de voz até Olha hoje. só. Eu gostaria que vocês ouvissem um pouco da tristeza na voz dele enquanto ele canta. E por hoje é isso. Depois Carai, de deixar arrepiei. todo mundo Ou, de depressivo, verdade, eu arrepiei. eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado da história e principalmente refletido muito com ela. E é isso. Beijinhos e tchau! Olha, a gente vai conversar, mas vai deixar aqui enquanto a gente conversa. Peraí. Como é que eu tiro a legenda mesmo? Só pra. Aí. Vou deixar aqui enquanto a gente conversa. Nossa, paulada, Rafa. Obrigado. Como diz o poeta, deu uma pesada no clima aqui. Pô. Pô. Hoje em dia, em vez de castrate, tem as calças coladas a vácuo do sertanejo para afinar a voz. Isso que eu acho muito massa e que me surpreendeu ter mais contato com a fonoaudiologia, que é coisas que, em geral, a gente, ou pelo menos eu posso estar falando por mim uma besteira, mas que a gente não tem conteúdo, não tem contato o quão político é, o quão, sabe, o quanto que isso reflete sociedade. Voz é uma coisa que reflete sociedade, né? Eu acho que isso é um debate que pessoas eventualmente em transição de gênero, por exemplo, falam muito, né? Isso sim eu já acompanhei. É isso.
mas a voz em si, como um todo, né, ela tem um peso. Eu acho que, sei lá, eu falo por mim, acho que eu tomava por menor o papel disso quando estava errado, sabe. André Matos, Massacration, né, também, algumas. Algumas referências boas. Porra, brabo, hein? Brabo. Assim como os outros blocos, nosso fono da Sameca chegou mostrando a que veio. Um debate muito foda. E vou reforçar, se você entende que poderia passar com fono, eventualmente até pode conversar com o seu psicólogo, sua psicóloga, se isso faz sentido, mas se você tem esse interesse, se tem essa percebe que seria beneficiado por esse contato e esse trabalho, ou se precisa de fato, a Sameca tem fonos, seu profissional da psicologia pode te encaminhar, solicite isso, converse com essa pessoa, com o seu profissional, com a sua psi, e eventualmente camarada Rafa, Vini ou outros fonos que nós temos na Sameca podem ajudar. Patriarcado destruindo a vida dos próprios homens cis desde sempre. Também, também. Certo, gente? Acho que para o nosso bloco Solta a Voz Fono, a estreia deste bloco é isso. Então, se você está assistindo aqui na live direto, no VOD ou depois nos cortes, se você curtiu, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente aqui nas redes. Se puder, nos apoia. Ali o QR Code do Apoia-se. Além disso, SamiPix, o link está no chat, na descrição do vídeo. Toda a colaboração nos ajuda muito, muito obrigado. E Chororó e Detonator, neste momento, chorando em posição fetal. E é sobre isso. Muito obrigado. Até a próxima aí. Mais.